Olá, meus caros, tudo bem? Sou o professor Fabrício Maia. Neste vídeo vamos resolver 3 questões da SpaceX 2020. Uma questão relacionada com geometria espacial, outra com complexo e uma terceira com analítica e funções. São assuntos recorrentes nessas provas. Vamos conferir? A primeira, geometria espacial. Dado o triângulo equilátero MNP, de lado x, e a reta R, que passa pelo vértice M, e é paralela ao lado NP, o volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo em torno da reta R é igual a. Então, a gente começa fazendo aí a ilustração. Eles se referem a uma reta R, então eu desenho a reta R. Só que a reta R, ela passa pelo vértice M. E ela é paralela ao lado NP do triângulo equilátero. O triângulo equilátero é MNP, cujo lado vale x. E aí ele propõe que você gire este triângulo equilátero em torno da reta R. Quando você girar este triângulo equilátero em torno da reta R, você vai obter um sólido de revolução. Quer dizer, um sólido obtido a partir de uma rotação de 360 graus em torno de um eixo. Tá? Só que este eixo ele é paralelo ao lado NP do triângulo equilátero. Se você olhar direitinho, você deve estar vendo exatamente um cilindro menos dois cones. Só que eu posso fazer isso de uma forma bem rápida. É só você pensar no teorema de Pappus. Como é que eu calculo o volume do sólido gerado pela rotação do triângulo equilátero? 2πsd. Quem é o S? O S é a área do triângulo equilátero. Como é que se calcula a área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E quem é o nosso amigo D? O D é a distância do centro de gravidade do triângulo equilátero ao eixo de rotação. Só que o centro de gravidade do triângulo equilátero é o baricentro. E o baricentro tem aquela propriedade do 1 para 2. 1/3, 2/3. Quem é o D? O D ele vale exatamente 2/3 da altura do triângulo equilátero, já que mediana e altura são coincidentes. 2/3 da altura do triângulo equilátero, que é lado raiz de 3 sobre 2. Agora é só você simplificar. 2 vezes 2 vai embora com 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai embora com 3. Logo, o volume vai ser exatamente πx² sobre 2. Então, a nossa resposta é exatamente o item C. Isso aí é um clássico da geometria espacial. Vamos para a próxima. A próxima é uma questão de números complexos. Diz assim: na figura abaixo está representado o plano de Argand de Gauss, com os afixos de 12 números complexos. Sabe-se que esses afixos dividem a circunferência em 12 partes iguais e que z índice 0 é 1. Sobre o número complexo dado por z índice 2 ao quadrado vezes z índice 5 dividido por z3, é correto afirmar que é um número... Bem, quando você olha aqui para o plano complexo, você está vendo aqui 12 complexos, tá? Onde são pontos de uma circunferência, né? São vértices de um dodecágono regular. Só que você sabe que o raio dessa circunferência é exatamente 1, porque ele diz que o z índice 0 é 1. Significa que todos esses complexos têm o mesmo módulo. O módulo é a distância do afixo do nosso complexo até a origem. Então, todos esses complexos têm módulo igual a 1. Agora, quanto vale o argumento principal? 30 graus. Por quê? Porque você dividiu a circunferência em 12 partes iguais. Então, aqui é 30 graus, aqui também é 30 graus e continua. Com isso, eu posso escrever estes complexos. Sabemos que todo complexo pode ser escrito assim, ó, z é igual módulo de z, cis, θ, que nós chamamos de forma trigonométrica ou forma polar. Daí, se eu quero escrever o complexo Z2, como é que eu escrevo o complexo Z2? Eu pego o módulo de Z2, que é 1, cis, quem é o θ? O argumento principal, 30 mais 30, 60. Agora, quem é o complexo Z3? Z3 é o módulo de Z3, que é 1, cis, aí você tem 3 arcos de 30.
90 graus. E quem é o Z5? Z5 é o módulo de Z5, que é 1 cis. Quantos arcos de 30 você tem lá no Z5? 5 arcos de 30. 150 graus. Tá? Isso aí é a famosa forma trigonométrica ou polar. Mas veja bem, aqui ele está pedindo para você calcular Z2 ao quadrado. Para você calcular Z2 ao quadrado, basta você saber um pouquinho de potenciação. Se você tem um complexo, né, módulo de Z, cis alfa, se você pegar este complexo e elevar a n, você aplica a distributiva. O n vai para o módulo e o n vai para o argumento. Tá certo? Então, quem é Z2 ao quadrado? Z2 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Se 60 ao quadrado, o 2 vai direto para o 60, multiplicando. Então, fica cis 120. Certo? Agora, você pode calcular o valor da expressão. A nossa expressão vai ser o quê? Z2 ao quadrado é o cis 120, vezes o Z5 é o cis 150, dividido pelo Z3, que é o cis 90. Ao multiplicar 2cis, cis vezes cis, vai dar o cis da soma. Né? Isso aí é uma propriedade. Então, lembre disso aqui, ó. Cis alfa vezes cis θ, quando eu multiplicar esses dois cis, vai dar o cis da soma, alfa mais θ. E na divisão, Fabrício, se eu pegar um cis alfa e dividir pelo cis θ, vai dar exatamente o cis da diferença. Então, isso é uma propriedade aí dos complexos. Produto de cis, cis da soma. Quociente de cis, cis da diferença. Então, aqui vai ficar expressão igual. Cis de 120 vezes o cis de 150 vai dar o cis de 270. E aqui embaixo eu tenho um cis de 90. Mas ao dividir, vai ter aqui como resultado o cis de 180. Por que 180? Porque 270 menos 90. E o cis de 180 é exatamente menos 1. Por quê? Porque o cis de 180 é o cosseno de 180 mais I sem de 180. E você sabe que o sem de 180 é zero. E o cosseno de 180 é menos 1. Portanto, a resposta para a expressão é um número real e negativo, que é o menos 1. Bem, essa foi a nossa questão aí de complexo, que também é uma questão recorrente, muito bacana, mas que ela sempre aparece. É uma ideia que vale a pena você conhecer, tá ok? A próxima é uma questão de analítica com função quadrática, tá? Vai exigir um pouquinho de paralelismo. Ele diz assim, uma reta tangente à curva de equação y igual a x ao quadrado é paralela à reta 6x menos y mais 5 igual a zero. As coordenadas do ponto de tangência são... Então, o que é que você tem? Você tem uma parábola com cavidade para cima. Existe uma reta tangenciando esta parábola. Eu vou batizar esta reta de reta t. É uma reta que tangencia a parábola. Só que esta reta ela deve ser paralela à reta dada, que é a reta 6x menos y mais 5. Mas qual é a condição do paralelismo? Quando é que duas retas são paralelas? Quando elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, como é que eu escrevo esta reta t? 6x menos y mais c igual a zero. Por que, Fabrício? Porque aí elas vão ter o mesmo coeficiente angular. Você vê fácil assim, ó. Coloque na forma reduzida y 6x mais c. Coloque na forma reduzida y igual a 6x mais 5. E aí, facilmente, você enxerga ó, que elas têm o mesmo coeficiente angular. Tá? E mesmo coeficiente angular é a condição suficiente para você garantir aqui ó, o paralelismo. R é paralelo a T. Tá certo? São duas retas paralelas. Agora, eu sei que a nossa parábola ela vai tocar a reta t em apenas um ponto, porque a reta t ela é tangente. Ora, como é que eu faço isso? Resolvo o sistema formado pela parábola, y igual a x ao quadrado, e a reta 6x menos y mais c igual a zero.
Eu sei que esta interseção deve recair em um ponto. Como é que eu faço a interseção? Substituo uma equação na outra. Equação 1, equação 2. Se você substituir a equação 1 na equação 2, você vai obter 6x menos x ao quadrado mais c igual a zero. Fica x ao quadrado menos 6x menos c igual a zero. Só que esta equação só pode ter uma solução, única solução. Por que única solução? Porque a interseção é um único ponto. E quando é que uma equação do segundo grau tem uma única solução, ou melhor, duas, só que são coincidentes, quando o nosso amigo delta for zero. Então, devemos ter delta igual a zero. Mas quem é o nosso discriminante? B ao quadrado menos 4ac igual a zero. Aí você resolve isso aqui, vai dar 36 mais 4c igual a zero. Você acaba de encontrar c igual a menos 9. E aí você conclui, portanto, você tem agora condições de achar o ponto de interseção. É só você olhar aqui para esta equação. Ó. O nosso amigo c não é menos 9? Se você colocar c aqui menos 9, esta equação se transforma em x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Só que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. X menos 3 ao quadrado igual a zero. Daí você resolve e encontra x igual a 3. Mas se o x é 3, na parábola, você tem y igual a 3 ao quadrado. E y igual a 3 ao quadrado, dá y igual a 9. Este ponto que você acaba de achar é o ponto desejado. Tá? É o nosso ponto de tangência, 3, 9. E 3, 9 aparece exatamente no item 1. Então, são três questões que vale a pena você conhecer, vale a pena você maturar, porque são questões que sempre reaparecem. Acredite em seu somatório, acredite em seus conhecimentos, façam uma boa prova amanhã. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!